Jó 42, capítulo 42, apenas o versículo 5. Jó 42, 5. E diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Será que dá para você repetir ou ler aí junto comigo esse texto aí? Mais uma vez, vamos lá? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Possamos aprender do Senhor aqui nessa manhã. E aquilo que aprendemos, ó Deus, que nos dê a capacitação do Espírito, podemos colocar em prática na nossa vida. É o que te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Você sabia que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Às vezes surpreende, a gente acha que Gênesis é o livro mais antigo. Não, Jó é o livro mais antigo. E quem escreveu Jó foi também o mesmo Moisés. E ele escreveu Jó antes de escrever Gênesis, quando ele ainda estava nas suas férias, lá em Midian. Quando ele ainda estava passando ali um tempo, uma temporada perto do seu sogro, exilado em Midian. Então Moisés escreve o livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, é muito interessante, porque vai contar a história desse homem que foi despojado aí das suas riquezas, da sua família, dos seus filhos e até dos amigos. O livro de Jó é interessante por isso, porque ele traz essa narrativa aqui para nós, para a gente aprender pelo contexto dessa história. Porque quando Jó está vivendo todo esse período, todo esse drama da vida dele, aí também aparecem os amigos de Jó para consolar. E eles vieram de um lugar distante e estiveram ali com Jó para tentar trazer um consolo à vida de Jó. Mas o problema é que quando eles começaram a falar com Jó, eles disseram que o sofrimento que Jó estava vivendo era por causa dos pecados dele. Eles disseram para Jó que o problema que ele estava sofrendo na vida dele era porque ele era um hipócrita. É porque ele era um louco, que a culpa era dele, de tudo aquilo que ele estava vivendo. E é lógico, Jó, como qualquer outro ser humano, ele começa a debater, ele não aceita isso. Ele começa a debater com seus amigos e eles entraram ali por uma longa discussão em todo o livro. A gente vai ver isso, Jó debatendo ali com seus amigos. Só que aí, enquanto Jó está nessa discussão ali com seus amigos, quem é o culpado, eu não sou culpado, eu sou inocente, e os amigos dizendo, não, você é culpado, aí aparece um outro personagem, chamado Eliú. E Eliú vai fazer 4 discursos, achando ele que iria resolver o problema de Jó. Ele fez 4 discursos. Se você ler o livro do capítulo 1 até o versículo capítulo 42, você vai entender isso. Eliú aparece, faz esses 4 discursos, achando que ele ia dar uma solução, uma direção para Jó, como que Jó deveria agir, mas também sem sucesso. E aí então Deus fala com Jó. Chega um momento na história que Deus põe ordem no tribunal, todo mundo acusando e julgando Jó, e Deus entra e põe ordem no tribunal. E aí Deus então agora fala com Jó. E quando Deus fala com Jó, a atitude dele é diferente. Enquanto os amigos dele falavam com ele, enquanto Eliú falava com ele, Jó se defendia. Jó queria mostrar sua inocência. Mas aí de repente vem Deus e começa a falar com Jó. E aí Jó responde com uma atitude de submissão, com uma atitude de humildade. E por final, quando você chega no final do livro, eu estou vendo aqui agora, na última parte do livro, a última parte que diz assim: Deus restaura a prosperidade de Jó. E Deus restaurou tudo na vida de Jó. No final, Deus então vai restaurar a vida de Jó. O que eu falei aqui no início que eu ia preocupar com orar? Esse livro são 42 capítulos.
Eu li só o versículo 5 do capítulo 42. Mas nós vamos dar uma percorrida no livro inteiro. Tá bom? Vamos começar lá no capítulo 1, versículo 1. Então você mantém sua Bíblia aberta aí. Olha o que estava acontecendo aqui. O testemunho a respeito da vida de Jó. Quem era Jó? Esse livro aqui já começa dizendo o seguinte: que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem reto, era um homem puro de coração. Era esse o testemunho do livro da dando a respeito de Jó. Irmãos, preste também atenção uma coisa: Jó tinha tudo que todo mundo queria ter. Pensa bem, ele era um homem respeitado, ele tinha bens, ovelhas, boi, camelos, ele tinha uma família unida, os seus filhos eram unidos. É isso que a gente vai ver em toda a história do livro de Jó. Então ele tinha tudo que todo mundo quer ter. Quem é que não quer ter uma vida assim igual a de Jó? Né? Ter uma família unida, ser uma pessoa respeitada na comunidade. Era um homem rico, ele era rico sim. Talvez a gente não queira a riqueza, mas a gente quer ter uma condição boa para dar para os nossos filhos, para a nossa família, para resolver as contas que a gente tem que pagar todo mês. Então Jó tinha tudo isso. Mas aí, versículo número 6, dá uma olhadinha. Um dia, diz aqui o texto, que num dia que os filhos de Deus, Benai e Elohim, no hebraico, os filhos de Deus vieram se reunir com Deus ali, se encontrar com Deus. O texto diz que Satanás veio no meio deles. Olha a tentação. Satanás veio no meio deles. E aí Deus vê Satanás ali, versículo 7, Deus pergunta: de onde tu vens? Satanás responde para Deus: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Mas irmão, preste atenção: por que o crente tem que ser vigilante? Por que nós temos que estar vigilando a nossa vida, ser vigilante da nossa vida em todo o tempo? Olha a resposta de Satanás: vem de rodear a terra e passear por ela. Agora, se você pega esse texto, compara lá com 1 Pedro, aí você vai ver por que nós precisamos ser vigilantes. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque Satanás, o vosso adversário, o inimigo, ele anda em derredor, fugindo comunhão, procurando que ele possa devorar. Então quem são esses que Satanás está procurando? De fato, ele quer pegar qualquer um que é servo de Deus. Mas quem que ele pega? Ele pega aquele crente que não lê a Bíblia. Ele pega aquele crente que não está vigiando. Ele pega aquele crente que não ora, que não tem comunhão com Deus, que não tem compromisso com Deus. Ele pega aquele crente que está, sem prestar atenção. Então é por isso que nós precisamos vigiar. Isso aqui não acontecia só lá no tempo de Jó, não. Olha o que ele está dizendo aqui em 1 Pedro 5,8. Então nós precisamos ser vigilantes o tempo todo, irmãos. Desde o passado, olha o que Satanás diz: vem de rodear a terra e passear por ela. Agora, quando ele dá essa resposta para Deus, Deus faz aí um desafio para ele. Se você observar bem aqui, não foi Satanás que fez uma proposta para Deus, foi Deus que desafiou o diabo. Por quê? Quando ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela, então Deus diz lá no versículo 8, presta atenção aí: observaste meu servo Jó? Talvez Satanás não tinha nem prestado atenção em Jó. Não, mas ele tinha sim. Sabe por que eu digo que ele tinha? Presta atenção o que ele vai dizer. Deus diz assim: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, versículo 8, para quem está acompanhando aí. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora, irmãos, quem que é Satanás? O que a Bíblia nos diz a respeito de Satanás? Quem é ele? Se você ler lá em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10, você vai ver que lá está dizendo que Satanás é o nosso acusador. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Não fique pensando você, às vezes, quando sua vida está monótona, está tudo muito bem. Não! O inimigo está em derredor, querendo te derrubar, e ele vive te acusando diante de Deus. Então esse é Satanás. Isso não era só no tempo de Jó, eu volto a repetir. Até hoje o inimigo anda nos acusando. Até hoje o inimigo anda procurando algum vacilo nosso para nos derrubar. Então nós precisamos estar muito atentos. Então Deus vai falar com o diabo aqui: olha, você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, é reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás diz assim, versículo número 9: porventura Jó debalde teme a Deus? E aí o versículo 10 ele acrescenta assim: ó, acaso não cercar
concede a ele e a sua casa e a tudo que tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Irmão, sabe o que Satanás está sugerindo aqui? Que Jó só servia a Deus porque ele era abençoado. Satanás está dizendo aqui que toda a fidelidade de Jó é porque primeiro ele recebia de Deus. Agora, se a gente pegar como que o mundo está aí fora hoje, eu diria assim, se você assistir um pouco de televisão, em alguns determinados canais, você vai ver que as pessoas estão procurando o quê? Só a bênção de Deus. As pessoas estão procurando servir a um Deus que dá tudo que a pessoa pede. Aí quando acontece de Deus não dá, o que vira? A pessoa vai embora, não quer servir a Deus. Quando a pessoa fica doente, o que acontece? Começa a reclamar de Deus. Senhor, eu não aceito isso. É lógico, você pode até orar e dizer: Senhor, me cura, Senhor, me liberta dessa enfermidade, e eu acredito que Deus cura. Mas o importante aqui, queridos, é a gente pensar em servir a Deus, independente das bênçãos, independente de qualquer coisa, porque essa é a sugestão de Satanás aqui. Olha, Jó só está te servindo, Jó só está te adorando, porque você dá tudo para ele. Aí então Deus fala para Satanás assim: olha, então tá bom, versículo número 12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Veja, versículo 12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Mas só que Deus limitou a Satanás. Ele disse assim: somente contra ele não estenda a sua mão. Ou seja, Satanás poderia tocar em tudo que estava em volta de Jó, mas não podia atingir, de fato, matando Jó. Tudo. Então Deus diz: vai lá, faz. Você acha que é isso? Então faça. Mas não estenda a mão contra ele, pelo menos ainda. E eu gosto de pensar nessa ilustração aqui. Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez. Satanás é o cachorro na coleira, sabia disso? E a ilustração que eu vi é assim: Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Agora vamos pensar aqui no seguinte: você já viu, eu estou vendo aqui uma linha aqui da cerâmica aqui no piso. Vamos supor que tivesse aqui um cabo de aço preso lá naquela extremidade e preso do outro lado. E a coleira de Satanás presa aqui, ó, nesse cabo de aço, e ele corre para um lado para o outro. Esse é o raio de ação dele. Então eu gosto de pensar que, de fato, o inimigo está amarrado e ele é sujeitado aí à determinação de Deus, até onde ele pode chegar. Agora presta atenção: se você sair de lá e vir aqui e entrar no raio de ação do inimigo, ele pode te alcançar, ele pode te ferir. E isso também é andar em vigilância, é você não se aproximar do inimigo. Muito pelo contrário, nós devemos nos aproximar cada vez mais de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe do inimigo nós estaremos. Mas aqui, no entanto, era diferente, porque foi Deus que desafiou Satanás. Satanás diz assim: Jó só te serve porque você está dando tudo para ele. Aí Deus diz: vai lá então e toca-me tudo que é dele. Vamos ver se ele vai fazer o que você está falando. Mas, irmãos, agora nessa história de Jó aqui, nós aprendemos pelo menos 5 áreas da nossa vida que Satanás tenta nos atingir. 5 áreas. Presta atenção aqui. Em primeiro lugar, Satanás atingiu aqui o quê? Os bens de Jó. Capítulo 1, versículo 13 ao 20. Nós não vamos ler todo, vou apenas citar que você pode acompanhando aí. Jó acorda tranquilo, um belo dia, um dia sossegado, está lá na área da sua casa, na varanda da sua casa, quem sabe, sentado, olhando para o tempo, quem sabe, meditando nas obras de Deus. Mas aí de repente chega o mensageiro da tribulação, da agonia. E aí no versículo número 14 e 15, ele vai dizer assim: olha, Jó, os sabeus levaram os bois e os jumentos e mataram todos os servos a fio da espada. Só eu escapei para vir te dar aqui a nova. Mas antes desse aqui terminar de falar, aí no versículo 16 diz assim: chega o outro e diz: caiu fogo do céu. O que o cara diz para Jó? Caiu fogo do céu. E aí, queimou as ovelhas e também os servos que estavam cuidando das ovelhas. Só eu escapei para vir te avisar isso.
para vir aqui te dar essa notícia. Irmãos, Jó faliu. Jó faliu ali naquele dia. Perdeu todos os bens, perdeu tudo que ele tinha, todos os seus bens, em uma hora só, em um desastre só, num momento só. Por quê? Porque antes de um terminar de falar, chegava um outro para dar notícia. Então Jó faliu, Jó não tinha mais nada, Jó ficou pobre. Eu fico imaginando assim, quando o pobre fica rico, tá bom, né? Agora, quando o cara é rico e fica pobre, pensa que situação difícil. E a gente vai ver esse desdobramento mais na frente um pouquinho, na família de Jó. Agora Jó perde tudo que ele tem. É por isso, irmãos, que nós não podemos depositar a nossa confiança nos bens que nós possuímos. Ah, eu estou seguro que agora eu tenho uma casa. Ah, eu estou bem que agora eu tenho um carro. Antes eu tinha uma bicicleta, agora eu estou com um carro, então eu estou bem na vida. Ah, eu estou seguro porque agora eu mudei de emprego, ou eu recebi uma promoção no meu emprego, e agora o meu salário triplicou. Eu posso fazer o que eu quiser agora. Nós não podemos pôr a nossa confiança nos bens que nós possuímos, na força do nosso braço. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Precisa estar no Senhor. E é o que Jó vai dizer aqui, ó. Eu vim nu, do ventre da minha mãe, nu retorno. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. A confiança dele não estava nos bens que ele possuía. Então, a ideia de Satanás cai por terra agora. Por quê? Porque ele dizia, olha Deus, Jó só está te servindo e eu estou dando para ele. Mas no entanto, Jó continua ali servindo a Deus. Olha, Provérbios capítulo número 11, versículo 28 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão com a folhagem. Uma outra área da vida de Jó que Satanás toca são os filhos. Capítulo 1, versículo 19, dá uma olhadinha aí. Irmãos, Jó era um homem que ele orava constantemente pelos seus filhos. Os filhos dele eram unidos. Nem sempre isso acontece dentro de casa, não é não? Eu lembro, na minha casa também que era. As minhas irmãs tudo me amavam, mas eu perturbava elas demais. Eu sou caçula, eu não gosto dessa palavra, não, ela fica caçula. Mas eu sou carnal também, eu sou caçula da minha casa. Mas pense aí, 13 irmãos. 13 irmãos. A minha casa ela parecia um hotel, tinha um corredor assim, ó, grande, e quarto lá, quarto corredor. Imagina aí. E eu, caçula, era paparicado por todos, mas pensa no cara perturbado. Então, irmãos, e nem sempre há essa união toda no meio da família, não. Já teve divergência na minha casa. Eu já vi isso. Irmão fica de mal com irmão, não querer falar. E recentemente teve ainda, todo mundo adulto, casado, agora, aí acontece ainda. Então, assim, nem sempre agora, na família de Jó é diferente. Os irmãos iam fazer uma comemoração, chamavam os outros para participar. Um dia na casa de um, dia na casa de outro, todo mundo participando junto. E Jó, um cara muito responsável, que um pai exemplar, o que ele fazia? Ele orava pelos filhos constantemente. Ele dizia assim, ó, vai que meus filhos desagradaram ao Senhor, vai que meus filhos fizeram alguma coisa que desonrou o nome do Senhor, então eu vou orar por eles, eu vou clamar por eles. E Jó clamava constantemente pelos filhos. Agora fala a verdade, pai, mãe, você tem clamado pelos seus filhos, tem orado por eles, tem ensinado eles a cultuar o Senhor, a amar o Senhor, tem ensinado eles a andar no caminho do Senhor. Agora, é importante a gente saber isso. Como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente ensina os filhos a amar o Senhor? Amando o Senhor. Como é que a gente ensina os filhos a cultuar ao Senhor? Cultuando ao Senhor. Como é que a gente ensina os filhos a ter compromisso com Deus? É ter compromisso com Deus. Eu já vi muitos pais que não têm compromisso nenhum com a igreja. Vai o dia que dá, aí os filhos começam a crescer. Estava tudo na igreja. Aí começa tudo a sair da igreja e ir para o mundo. Aí o pai reclama, fala assim, mas o que está acontecendo? Você mesmo não tinha compromisso. E agora? Isso não é regra, irmãos. Porque pode existir o contrário também. O pai sempre teve compromisso, o pai sempre teve na igreja, o pai sempre ensinou o filho, mas aí agora ele anda no mundo. Então agora o que ele tem que fazer? Orar, para que aquela semente que foi plantada, ela possa germinar e gerar frutos.
situação do cara falar assim: pastor, olha, eu não vou querer concorrer ao presbiteriado. Mas por quê? Sabe, a dificuldade na família, eu sabia o que era. E eu insisti. Mas por quê? Que dificuldade é essa? Ah, pastor, eu sabe, meu filho. Falei, irmão, você não é culpado, você sabe assim. Mas foi você que ensinou ele essa vida? Ele disse: não, eu ensinei ele para ele. Então você não é culpado. Você não pode deixar de ser presbítero da igreja, porque eu sou filho. Está dessa forma. Mas mesmo assim, eu não concorreu não, presbiteriano. É aqui, está no nosso meio. Aqui não, lá. Mas é lá. Mas esse ano eu creio que vai concorrer ao presbiteriano. Nós vamos ter eleição presbítero, eu creio que ele vai concorrer esse ano. Eu tenho orado por isso, tenho orado pela vida dele. Um homem exemplar. Infelizmente, o filho está fora. Não é culpa dele. Mas nem sempre. Agora, a família de Jó, irmãos, era uma família unida. Jó estava ali orando, intercedendo pelos seus filhos, clamando pelos seus filhos. Olha, a safra na igreja é uma bênção. As nossas irmãs lá da safra na igreja, em casa arrumaram. E até eu entrei na jogada também. Elas falaram assim, no planejamento: nós vamos orar por todos os filhos da igreja. Eu falei: nossa, que bênção. É isso. Aí, só que quando foi o dia de distribuir as orações, né, elas falaram lá qual era o projeto, né, o projeto de orar por todos os jovens da igreja, todos os filhos da igreja e tal, os que estão na igreja, os que estão fora, os que estão desanimados, orar por todo mundo, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, orar por todos os filhos da igreja. Aí, quando foi o dia de dividir para a oração, chegou uma irmã para mim e falou assim: escolhe aqui. Um cara de papelzinho, ela falou assim: escolhe aqui. Eu falei: o que é isso? Ela falou assim: é porque o senhor vai orar. Eu falei: opa, então dá. Orei. Aí daqui a pouco eu fiquei olhando. Ela foi com outro homem lá, mandou orar também. Então não é só as irmãs que estão orando. A SAP criou esse projeto lá, mas toda a igreja está orando. As mulheres, os homens, e tem jovens também orando por outros jovens. Então, uma bênção. O SAP da igreja, irmãos, é uma bênção. Vocês não imaginam tanto. Eu costumo falar assim, que a SAP é o apoio do Ministério Pastoral. Pensem que é uma maravilha. Então vamos lá. Agora, os filhos de Jó estavam no dia de comunhão. Eles estavam todos na casa de um só lá, fazendo um momento de comunhão, de alegria, de festa para eles, como eles eram unidos. E aí então Satanás atacou a todos de uma vez, em uma casa só. Irmãos, 10 de uma vez. Os 10 filhos de Jó morreram num dia só. Pensa aí, uma família enterrar 10 filhos num dia só. Que tristeza. Como é que esse homem ia se render? Como é que esse homem ia levantar? Mas ainda assim, Jó continua ainda servindo ao Senhor, continua sendo fiel ao Senhor, mesmo com todos os filhos dele. Hoje nós vemos aí muitas famílias perdendo os filhos para as drogas. Nós vemos aí muitos pais crentes perdendo seus filhos para o mundo. Filhos rebeldes que não obedecem aos pais. E Jó aqui nesse dia perdeu 10 filhos de uma vez, mas ainda assim ele continuou fiel ao Senhor. Essa história de Jó, irmãos, não é porque a gente tenha medo. Essa história de Jó é porque a gente tenha fé. É porque a gente confie no Senhor. Nós não podemos dar conta de proteger os nossos filhos. Se Deus não fizer, nós também temos. Agora, nós como pais, mães, precisamos orar, sim, constantemente. A exemplo de Jó, nós precisamos orar constantemente pelos nossos filhos. Mas aí tem uma terceira área. O inimigo mexeu na vida de Jó, na saúde. Aí agora ele atinge a vida de Jó. Não matou, mas atingiu na saúde. Capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Veja que mais uma vez Satanás aparece. Lá os filhos de Deus, lá de novo, tem um encontro com Deus, vai de papo com Deus, e aí Satanás vem de novo no meio deles. E aí Deus vê Satanás e ele torna a perguntar: Satanás, e aí? Parece que Deus tirou onda com a cara de Satanás, não? Pensa bem. Ele fez a mesma pergunta: Satanás, e aí? Viste meu servo Jó? Ele continua sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. E ainda no versículo 3, finalzinho do versículo 3, olha o que Deus diz para ele: ele conserva a sua integridade. Ou seja, Deus está dizendo para o inimigo: olha, você atingiu todos os bens de Jó, você atingiu os filhos de
Jó continuou sendo fiel, é isso que Deus quer dizer. Aí mais uma vez Satanás usa das suas artimanhas e ele vai responder assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ele está dizendo: olha, assim fica fácil, assim fica fácil. Todo mundo que tem saúde serve a Deus. Eu quero ver na hora da doença, eu quero ver na hora que estiver no leito do hospital. É isso que Satanás coloca na cabeça do povo aí hoje em dia, que para servir a Deus você tem que ter prosperidade, você tem que ser abençoado, você tem que ter saúde, você tem que ter tudo. E era isso que Satanás estava falando aqui para Deus. Ele está servindo ao Senhor aí, mas é porque ele tem saúde boa. Ele perdeu os bens, mas ele tem saúde para trabalhar e recuperar tudo de novo. Agora eu quero ver se ele estiver doente, ele vai continuar te servindo. Aí Deus falou: então tá bom, toca na saúde dele. Irmão, Jó ficou cheio de feridas, de chagas, da cabeça aos pés. Eles se raparam com carne de telha, nem com a mão dava conta de coçar mais, era com carne dele lá se rapando. Pensa como que esse homem ficou. Parece que ele pegou uma lepra assim que contagiou todo o corpo dele. Tudo, toda a vida de Jó ficou bagunçada. Além dos seus bens, além dos filhos, Jó também foi lançado no pó, na saúde dele. Ficou terrível. A sua dor, irmãos, foi tão grande que aqui no capítulo 3, versículo 11, ele desejou ter morrido no ventre da mãe, nem ter nascido. Pensa como que esse homem estava. Agora, é lógico, depois eu quero falar sobre outra coisa, mas pense nesse contexto, o exemplo de vida que Jó é para nós hoje. Porque a gente tem tudo, a gente tem saúde, a gente tem a nossa casa, a gente tem o trabalho, e aí a gente está feliz com Deus. Mas e se por acaso Deus fizer uma proposta dessa para o inimigo, usando a vida da gente, como é que vai ser? Quando eu estava pensando nisso, eu falei assim: eu acho que Deus não vai, porque Ele me conhece. É justamente porque Ele me conhece. Mas irmãos, que exemplo que é Jó para a nossa vida. Mas eu tenho ainda aqui uma outra área que Satanás mexeu na vida de Jó, para os amigos, o casamento em primeiro lugar. Com o casamento, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas, irmãos, a mulher de Jó tinha mordomia. Eu imagino que ela tinha vários criados na casa dela para fazer tudo para ela. Eu estou mais ou menos igual a mulher de Jó. Mais ou menos igual a mulher de Jó. Por quê? No meu aniversário eu ganhei uma Alexa. Já viu falar da Alexa? Que negócio da Amazon lá. E aí eu coloquei um aparelhinho para ligar a televisão, para ligar uma caixa de som, para ligar a luz do quarto. E aí agora eu só chego e falo: Alexa, liga a TV. Nem no controle eu quero pegar. Eu estou igual a mulher de Jó, só mordomia. E aí eu estou lá assistindo a televisão, quando está mais tarde, eu vou dormir, eu falo assim: Alexa, eu vou dormir. Aí ela desliga a TV, liga a luz da sala e liga a luz do quarto. Eu só preciso encaminhar e deitar. Eu falei: agora qualquer dia desse eu vou arrumar para ela uma coberta automática. Eu vou deitar na Alexa, coberta. Ela pode. Aí fala: não, aí você já está querendo demais. Prega para mim, Alexa. Eu vou colocar ela lá no pulo assim, prega aí, Alexa. Mas, irmãos, mas pense bem, mordomia não é coisa ruim, não. Alexa não é ruim, não. Se eu não souber usar, assim vai ser, né? Mas por enquanto não está sendo, não. E a mulher de Jó tinha toda a mordomia. Tinha os empregados na casa dela, fazia tudo por ela. Ela estava acostumada com coisa boa, com comida boa. Ela estava acostumada a ter dinheiro. Sair com o pai assim, olhar e aquele monte de boi, camelo, ovelha, tudo meu. Mas aí de repente acabou tudo, gente. Acabou tudo. E aí essa mulher aqui não aguentou a pressão sobre a vida dela. Abra isso, olha só Bíblia, versículo de número 9. Capítulo 12. Não, capítulo 12, versículo 9. Olha aí o que ela vai dizer. Ela chega para ela, olha isso. O que ela está dizendo? Em meio. Ainda conserva a tua integridade. Aquilo que Deus estava dizendo para Satanás, que era o melhor que Jó tinha. Porque Satanás chega e destrói tudo. Aí Deus diz para ele assim: aí, você viu lá Jó? Ele ainda conserva
falando muito. Amados, o desejo dele é que Jó morresse. Morre uma vez, livre, sai desse sofrimento. Você sabe a resposta de Jó para ela, né? Você fala com amor. Nós recebemos o bem de Deus e agora nós vamos receber o mal. Não é sempre esse mal para nós. Quando a gente estiver passando por dificuldade, por lutas, quando a gente estiver passando por momentos difíceis na nossa vida, dessa maneira, e nós devemos nos comportar. Não é reclamando, murmurando de Deus, achando que está ruim as coisas. Não, nós devemos nos comportar assim, ó, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me fortalece. E Satanás ainda mexe com as amizades de Jó, irmãos. Isso aqui eu fiquei impressionado, porque presta atenção aqui. Jó tinha uns amigos fora de série. Você tem algum amigo assim? Eu me lembro que uma vez eu estava passando ali, duas situações assim, que eu reconheci muito os amigos que eu tive no seminário. Mas uma vez eu passando com um carro, e ali por cima da ponta da Pampulha, atravessei aquela ponta da Pampulha. Quando eu subi a rampazinha assim, o carro começou a engasgar. Eu olhei, cadê a gasolina? O tanque já estava na reserva, carro, esse cara já eu não tinha percebido. Aí parei, isso era de noite, irmãos. Parei ali em frente do mercado, tinha Brasil, eu acho, parei ali perto do supermercado. E eu morava em Matozinhos. Aí vou procurar o dinheiro para abastecer, eu tinha R$10. R$10 não era menos, acho que eram uns 6, 7 reais. Eu falei assim: não dá, esse combustível aqui não dá para ir para Matozinhos. Aí eu falei assim: vou ligar para o meu amigo José Ué, pastor José Ué, não sei se vocês conhecem aqui. A gente chamava ele no seminário lá de Gabriel. Liguei para José Ué. Aí, a gente chama Acarajé. Ô Acarajé, você está ouvindo, rapaz? Eu estou aqui perto do Via Brasil, sem combustível. E como é que eu faço? Estou indo para Matozinhos. Não, espera aí, eu vou aí. Ele morava ali perto, por isso que eu lembrei de ligar para ele. Mas ele foi lá, levou o dinheiro ali perto do posto também. A gente empurrou o carro até o posto, abasteceu e eu fui embora. Esse mesmo José Ué, quando eu estava no seminário também, a Fátima fez aniversário. E aí eu falei assim: rapaz, aniversário da minha esposa. Ela disse: não, então vamos comemorar.